Bom, chegou o momento de tirar dúvidas sobre o português. Para isso, a gente convida o nosso professor, Dr. Rodrigo Maia. Bom dia, professor. Hoje não tem pegadinha, né? Bom dia, Marcela. Bom dia, Tainá. Você vê que já começa o pessoal, né? No caso, o pessoal, só um eufemismo, assim, para dizer das apresentadoras, né? Que não querem mais que eu faça pegadinha. Eu acho que os telespectadores de casa têm que mandar mensagem pelo WhatsApp dizendo se eles querem que eu continue, né, as pegadinhas com as apresentadoras ou não. O pessoal de casa que está ouvindo, manda ali no WhatsApp, né, e fala se eu devo continuar com as pegadinhas aí com as apresentadoras ou não. Vamos fazer assim, o pessoal de casa decide. O povo decide. O povo decide. Depois de uma sequência de erros, eles vão querer que a gente continue nas pegadinhas. Vamos Você, ver, aliás. Vamos lá, ver. E aí, que Na verdade, temos? hoje, para terminar o que a gente fez na terça-feira, eu selecionei algumas dúvidas. Luiz Felipe, a Priscila, o Adão mandaram algumas dúvidas e eu selecionei aqui. A primeira delas é o seguinte, me perguntaram o plural de hambúrguer, né? Porque as pessoas às vezes acham que hambúrguer vai escrever hambúrgueres, né? Porque talvez a questão do inglês tem uma modificação. Hambúrguer tem acento, né? Acento hambúrguer e o plural é hambúrgueres. Então, hambur, com acento no bur, hambúrguer. G-U-E-res, R-E-S, hambúrgueres. Legal. Segue a mesma regra do container e containers. Exatamente a mesma regra. Faz algumas semanas eu falei do container aqui, por isso essa questão. É claro, na hora que a gente fala, e eu comentei isso na hora, a gente fala containers, né? Hambúrgueres, né? E parece que a gente omite ali o som do E. Mas se você for escrever... A gente tem medo de falar, mas né? Porque é uma palavra que foi aportuguesada. Aportuguesada, né? Então, foi trazida aqui para o português. E no caso desse plural, a gente tem aí hambúrgueres, com ES no final. Na hora da fala, se você de repente comentar hambúrgueres, né? E o E não ficar tão evidente assim na hora de falar, ficar baixinho. Gente, não é um problema também. Não é alguma coisa que a gente vai achar, nossa, meu Deus, que crime. Mas se você escrever aquilo que a gente sempre fala, para não pagar um mico na internet, para não ter algum problema, se fizer alguma prova oficial, um concurso, escrever numa redação, alguma questão, hambúrgueres com acento no U e o ES no final. Agora, o que seria um erro grave? Você trouxe aí alguma coisa? Um erro grave? Olha, você sabe que, Tainá, você tocou num ponto importante. Às vezes eu falo para os alunos, assim, às vezes essas perguntas, como você mencionou, professor, fala um erro grave. Para mim é mais ou menos assim, erro é erro. Né? Seja um erro que você considera absurdo ou não, tá errado. O aluno fica tenso na hora de conversar com você. Nossa, tem que ficar em silêncio. Você sabe que na hora que manda mensagem, aluno, não lembro se eu já falei para vocês, mas aluno às vezes manda mensagem para mim nas mídias sociais, ou mesmo e-mail, e fala, professor, eu morro de medo de mandar mensagem. Gente, pelo amor de Deus, na internet você vai conversar de um jeito que é tranquilo de falar. Mas o que eu quero dizer é assim, se você errou o hambúrguer, por exemplo, na hora de escrever, ou se você, por exemplo, escreveu casa com Z, exceção, que é com cedilha, escreveu com 2 S. Claro que as pessoas, na hora de identificarem o erro, acabam dizendo, nossa, esse erro é mais grave. Você tem toda a razão, Tainá. É perfeito o que você disse. O que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente tem que evitar é de qualquer tipo de erro. Em que sentido? A gente sempre estar adaptado às normas e padrões de acordo com aquele contexto. Informalmente conversando é uma coisa, mas na hora que você precisa usar o português corretamente, veja, para nós, eu até usei o exemplo do arroz doce na outra vez, né? Falar 10 pastel ou 2 arroz doces é errado igual. É que na nossa cabeça, arrozes doces é uma coisa muito incomum. E o pastel é um símbolo até que a gente virou para falar desses erros. Ah, me dá 2 pastel, né? Então, assim, tanto 2 pastel como arroz doces seria o mesmo erro. Pegar o gancho do pastel, ou este pastel, ou esse pastel. Essa é uma das perguntas, né? Você veja que a Tainá, já falei para ela as perguntas antes, ela já lembrou. Ele deu uma palavrinha pra gente. Dei uma palavrinha, estou brincando com vocês, veja. É uma dúvida interessante, né? Essa ou aquela, quem mandou foi o Adão, veja. Essa ou aquela tem uma questão de proximidade, Tainá. Vamos supor que tem uma caneta aqui na minha mão. Então eu digo, esta, com T de tatu, esta caneta, certo? Vamos supor que a caneta esteja aí na sua mão e eu vou falar com a Marcela, olha, a gente quer essa caneta. Por quê? Porque ela não está encostada em mim muito próxima, ela está relativamente próxima. Agora, quando a gente fala de dia de semana, nesta quarta-feira ou nessa quarta-feira? Pronto. Nessa semana, por exemplo, hoje que dia que é? Hoje é quarta. Então vamos admitir que eu falo... Hoje é quinta. Desculpa, é que você falou quarta, perdão. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Então se eu falo, eu não pertenço a essa semana começou no domingo, né? E termina no sábado. Eu estou nessa semana, não estou? Então eu vou dizer nesta
com T de tatu. Nesta semana... Para frente, nesta. Não, eu falaria para trás, por exemplo, eu falaria naquela semana. Isso. Então, e no presente, nesta. No presente, se eu estou, por exemplo, até no século. Tem gente que pergunta para mim, nesse século ou neste século? Eu falei, depende. Você está nesse século? Está falando do século XXI? Uhum. Estou. Então, é neste século, porque nós estamos presentes. É como se a caneta, nesse exemplo que eu dei, tivesse aqui na minha mão. Mais uma, então, dúvida? Mais uma, chegou, imagina, sem problema. Chegou a questão do óculos, né? E chegou a questão que até a gente conversou sobre a maioria. O óculos é bem rápido, o óculos é uma palavra no plural, então você sempre vai usar os óculos. Claro que já incorporou por ser um objeto só, esse que está aqui, e as pessoas às vezes usam o óculos, por se tratar de um objeto só, igual quando a gente tem o plural, a palavra terminada em S, o ônibus, o lápis, as pessoas acabam falando o óculos. Creio, e aí é mais uma análise de um professor de português, creio que daqui a alguns anos os dicionários vão aceitar óculos no singular e vai poder falar tranquilamente o óculos. Hoje, o correto é os óculos, óculos no plural, porque vem de óculum, que é lente. Uma lente, duas lentes são as lentes, portanto, os óculos, sempre no plural. E aí, para finalizar, as pessoas perguntam assim, a maioria das pessoas fez ou a maioria das pessoas fizeram? E aí, como é que a gente usa? A concordância no singular ou no plural? Bom, para muita gente saber, você, quando tem uma expressão partitiva, é opcional, é optativo. Tanto faz. O que é expressão partitiva, para ficar claro, né? Você está falando da parte de um todo. Então, você tem ali 100 pessoas, você vai falar de uma parte, sei lá, 60, 70 pessoas. Então, você está falando, a maioria das pessoas concorda ou concordam, tanto faz, com o governo, alguma coisa do tipo. Porque você pode concordar tanto com o núcleo, que é a maioria, como com o adjunto aí, que é pessoas. Mas só para a gente encerrar, nesse caso de maioria, fica o usual, o adequado, não é nem o adequado, porque as duas formas estão certas. Não. Mas o que a gente usa mais é no singular. Por exemplo, a maioria das pessoas concorda. Fez. Você sabe que essa é uma pesquisa que eu já fiz e nessa questão me permita aí discordar. O que eu peguei de dado é que a maioria das pessoas colocam, né, no plural. É engraçado isso, não, mas, por exemplo, os jornais, por exemplo. Ah, não, os jornais colocam no singular. Você tem toda a razão. Na mídia, no singular. E eu, em sala de aula, até para contextualizar esse assunto, Marcela, eu sempre oriento para concordar com o núcleo. Por quê? Quando não é uma expressão partitiva, você vai ter que concordar com o núcleo. Por exemplo, o motor dos carros quebrou. Tem gente que pode confundir e falar assim, olha, eu posso concordar com carros, o motor dos carros quebraram. Não. Não é expressão partitiva, é motor. Aí eu vou concordar com o núcleo. Portanto, para você nunca errar, concorde sempre com o núcleo. Essa é a orientação que a gente dá. Por isso que no jornalismo, por exemplo, a gente sempre, como uma orientação editorial, a gente sempre usa o verbo concordando com o núcleo. No caso, a maioria das pessoas concorda. É por essa razão. Tá certo. Nossa, muitas dúvidas sempre. Hoje foi bastante coisa, né? Que bom. Foi ótimo, né? Deu pra Não, mas legal. Dúvida. A gente tem muitas dúvidas. Terça-feira que vem a gente tira mais dúvidas com você. Muito obrigada, professora, e um bom feriado para você. Obrigado, bom feriado, Tainá, bom feriado, Marcela, bom feriado para todo mundo. E aí vocês me dizem depois se eu trago mais pegadinhas para as apresentadoras ou não. Mande mensagem lá para mim que eu vou ver o que eu faço na terça-feira, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Até mais. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada.